Certa vez alguém disse que a carta de Tiago é uma carta de palha, porque talvez, considerada as outras cartas de Paulo, por exemplo, mais evangélicas e talvez mais doces, a carta de Tiago é uma carta dura, por vezes. Mas bem, a gente pode interpretar da melhor forma possível essa afirmação de Lutero, mas não é a melhor coisa a se dizer de um texto bíblico, certamente. Mas quem é Tiago? Quem é esse tal Tiago? Mas bem, a melhor das opiniões é que, de fato, o escritor da carta de Tiago seja Tiago, irmão de Jesus, ou assim chamado irmão de Jesus, ou irmão do Senhor. Ok, mas quem é esse? Quem que é esse cara? Né? Bom, aqui as opiniões ficam um pouco acaloradas, né? Mas a discussão se baseia em dois termos, né? Dois termos que são utilizados. Adelphos, né? Irmão ou parente próximo, ou ainda aquilo que é chamado a relação entre os cristãos, né? Nós somos irmãos em Cristo, né? E apóstolo. E a discussão se baseia se quando Paulo utiliza apóstolo, ele se está se referindo apenas aos 12, né? E bom, parece que sim. Parece que Paulo, quando utiliza apóstolo, ele está fazendo uma referência a algo muito específico, a um cargo muito específico dentro da igreja. Tanto que, bom, ele não entraria numa discussão em 1 Coríntios se ele é, de fato, digno de ser chamado de apóstolo, pois ele é o menor dos apóstolos, ou o apóstolo fora do tempo, se ele, com essa palavra, não quisesse se referir a algo muito específico, né? Ele não entraria nessa discussão por nada. Logo, é prudente considerar que, quando Paulo fala de apóstolo, ele está falando de algum dos 12. E aí vamos para o texto. Gálatas 1. Nós ouvimos que Paulo volta para Jerusalém e lá ele se encontra com Cefas, Pedro, né? E ele permanece lá 15 dias e não vê outros apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Bom, ele chama Tiago, irmão do Senhor, de apóstolo. Logo, deve ser algum dos apóstolos, né? Deve ser algum dos apóstolos. E aí nós podemos apenas olhar para as listas dos apóstolos, né? Por exemplo, Mateus 10. Nós ouvimos que há dois apóstolos chamados Tiago. Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, e Tiago, filho de Alfeu. Então esse Tiago é filho de Alfeu, o mesmo Alfeu que é chamado pai de Levi. Levi que é chamado Mateus, né? Então nós temos aqui um tal Tiago, filho de Alfeu, e provavelmente é esse Tiago, irmão, chamado irmão do Senhor, ou primo do Senhor. Por que primo? Porque nós também ouvimos que há uma certa Maria chamada mãe de algum Tiago. Por exemplo, em Marcos 15 nós vemos, no relato da crucificação, aquelas que estavam ali perto da crucificação, estava ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, Tiago, filho de Alfeu, e de José, né? Maria, mãe de Tiago e Salomé. Pois bem. Mas a gente também vê no relato de João 19, nós vemos que perto da cruz, junto à cruz, estavam a mãe de Jesus, Maria, e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. Se nós vemos que em Marcos, né, que havia uma Maria, mãe de Tiago, o menor, e a gente sabe que Tiago, o menor, é o filho de Alfeu, então significa que esse filho de Alfeu, Tiago, o menor, é primo de Jesus, necessariamente, né? É necessariamente primo de Jesus. E, bom, aí as coisas se resolvem, as coisas se encaixam aqui, né? Se esse Tiago, filho de Alfeu, é realmente primo de Jesus, e a gente vê o termo adelphos sendo utilizado para se referir a esse Tiago, percebem que as coisas se encaixam. Então, é natural, ou torna-se natural, que esse Tiago possa ser chamado de Tiago, irmão de Jesus, ou, na verdade, Tiago, primo de Jesus. Então, as coisas se encaixam, né? E o melhor, né? O que encaixa ainda com a autoridade que a carta tem. Por quê? Porque ele é também chamado de Tiago de Jerusalém, porque provavelmente ele se tornou como que um bispo de Jerusalém. E aqui entra uma certa discussão com relação à autoridade das cartas, né? Por quê? Porque qual foi o critério para a construção do Novo Testamento? Bom,
muitos critérios, né? Muitos critérios e a inspiração do Espírito Santo principalmente. Mas se nós formos pensar, né, como alguém do primeiro século, né? Quais são as cartas que devem entrar no cânone? Ou que devem ser admitidas como autoridade, né? Bom, a gente diria, os apóstolos, né? Aqueles que receberam a autoridade diretamente de Jesus são aqueles que devem ser considerados como máximo, né? E, obviamente, aqueles que recebem como que o aval de algum apóstolo. Então, justifica-se Marcos, o Evangelho de Marcos entrar no cânone porque ele é como que julgado ou passa pelo crivo de Pedro. Faz sentido também o Evangelho de Lucas entrar no cânone porque ele é julgado ou passa pelo crivo de Paulo, assim como Atos. E, bom, Tiago, se ele é alguém que entrou no cânone, faz sentido considerar ele um apóstolo. Então faz sentido encaixar ele como filho de Alfeu ou filho de Clopas. E aqui, Alfeu ou é Clopas? Não sabemos, simplesmente não sabemos. Mas sabemos que esse filho de Alfeu é primo de Jesus necessariamente, e faria sentido então chamá-lo de o Adelfós de Jesus, né? E o que encaixa tudo, filho de Maria, irmã de Maria, mãe de Nosso Senhor. E tudo bem, temos, vamos dizer assim, um problema resolvido, né? Encaixamos os termos assim, né? Bom, né? Há formas de contrariar essa formulação aqui, né? Principalmente discutindo a interpretação do termo adelphos, né? Eu entendo, mas essa, a meu ver, parece ser uma interpretação muito sã, né? Que não tenta fazer suposições da existência de mais um Tiago. Por quê? Porque isso é uma certa prudência na interpretação do texto bíblico, né? Que é o conhecido, né? A conhecida navalha de Occam, né? Se você tem que escolher entre uma interpretação mais pomposa e uma interpretação mais simples, você fica com o mais simples. Ou seja, se nós temos que, para interpretar o texto bíblico, supor a existência de mais um Tiago, é prudente escolher a interpretação que considera apenas dois Tiagos, né? Tiago maior, Tiago menor, né? E esse Tiago menor, então, sendo chamado filho de Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus, filho de Clopas ou filho de Alfeu, né? E aí então chamado primo de Jesus, né? E o que justifica então a sua autoridade, pois ele é apóstolo. O que também justifica essa sua autoridade também é ele ser chamado de bispo de Jerusalém, ou seja, o fato de ele dar muitas ordens na carta, e a gente vê essa carta sendo um tanto quanto pesada, e muitas pessoas talvez não gostam muito de ler a carta de Tiago, mas justifica porque, bom, os receptores desse primeiro texto, eles certamente não admitiriam receber ordens de alguém que não estivesse num cargo de autoridade muito alto, né? O próprio Paulo precisa, a todo momento nas cartas, justificar quem ele é. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, né? Enviado do Senhor, etc., né? Paulo se justifica muitas vezes durante as suas cartas para falar da sua autoridade, enquanto Tiago provavelmente não precisa, pois ele apenas inicia a carta dizendo: Tiago, eu sou o Tiago, né? Faz sentido então ele ser conhecido já durante o tempo bíblico como alguém importante, como um apóstolo, ou até como considera uma certa, né? Não dá para dizer que tem uma certa autoridade ele ser parente de Jesus, né? Primo de Jesus. Mas daí tem aquela passagem, né, que os irmãos, os parentes de Jesus não acreditaram nele. E, na minha opinião, essa passagem fala de algo muito geral, né? Não fala de todos, né? Certamente, famílias grandes como aquelas que haviam no tempo bíblico, é normal que muitos dos parentes de Jesus de fato não acreditaram nele. Mas disso concluir que todos os parentes de Jesus não creram nele, ora, Maria creu, etc. Ou a própria Maria, irmã de Maria, né, mulher de Clopas e mãe de Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor, né? Essa também creu, porque estava ali, e etc. São todos parentes que creram em Jesus.
E de onde se conclui que nem todos os parentes de Jesus não creram em Jesus. Onde se conclui que é possível, né, encaixar tudo isso. Isso aqui bom, é uma certa suposição. Se a gente for querer assim julgar, a gente tem certeza? Não tem, porque os textos eles não se encaixam claramente, né? A gente não tem uma certeza, vamos dizer assim, uma certeza absoluta, né, sobre os termos, né? Porque de fato é um texto antigo demais, né? E a gente está tentando descobrir detalhes de algo muito antigo, né? De algo muito, né? Mas é mais ou menos isso, né? Dia de São Tiago, bispo de Jerusalém, né? Ou Tiago Apóstolo. E daí também entra a discussão, né? A gente tem no tempo da igreja a gente tem dois dias, né? Para o Tiago Menor e para o Tiago de Jerusalém. E se a gente está falando do mesmo cara, porque a gente tem 2 dias, mas isso significa que o tempo da igreja já está determinando uma interpretação bíblica, simplesmente por ter 2 dias comemorativos, né? Está, certamente está, mas fazer o quê, né? Aqui estamos. Tudo bem. Deus abençoe. Amém.